Seja muito bem-vinda ao nosso programa Desvendando a Candidíase. E aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase, tratando a verdadeira causa. Se você ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, especialista no tratamento definitivo da candidíase. E o tema de hoje é 3 alimentos que te enganam se você tem candidíase. E antes de eu começar, já vou pedir para você deixar o seu like, para você deixar o seu coraçãozinho, compartilha com uma amiga também. E claro, se você ainda não é inscrito no canal aqui no YouTube, se inscreve no canal. Aqui no Instagram, se você está chegando agora, me segue para ter acesso a todos os conteúdos, todos os dias. Tem muito conteúdo para vocês, tá certo? E, gente, vamos lá, né? Que esse assunto é assim, de extrema importância mesmo. Como eu falei para vocês antes, né? São perguntas, são dúvidas que vocês me trazem sempre e que realmente tem hora que me deixa de cabelo em pé mesmo, porque são informações que estão aí, às vezes até por profissionais de saúde, né, com indicações de algumas coisas que para outras questões de saúde até podem ser benéficas por algum lado, mas que no caso da candidíase são coisas que você se engana bastante ou te enganam quando o assunto é tratamento da candidíase, tá? E eu sei, gente, quem está sofrendo com candidíase não aguenta mais tanta crise, não aguenta mais esse sofrimento, essa coceira, esse corrimento, essa ardência, apesar de que a candidíase não se resume aos sintomas vaginais. A candidíase é muito mais abrangente do que isso. Os sintomas vaginais são só a pontinha do iceberg, como eu sempre falo aqui com vocês, né? Tá atingindo o corpo inteiro. A candidíase começa lá no intestino e atinge o corpo inteiro, inclusive provocando sintomas vaginais. E eu sei que quem já está sofrendo com candidíase não aguenta mais e vai buscar mais informações. Por quê? Porque já foi no ginecologista, já usou creme, já usou pomada, já tomou fluconazol, já tomou itraconazol, já tomou cetoconazol, já tomou um monte de remédio e nada vai resolvendo o problema, tá sempre voltando, sempre voltando. Chega uma hora que você fala, caramba, esse negócio não tá resolvendo. O que eu vou fazer? Vou procurar alguma coisa diferente. E você realmente sai pesquisando, sai procurando, encontra uma dica aqui, outra ali, aí faz um banho de assento, aí usa um chá, usa um suplemento e vai buscando essas informações. O problema, né, é que tem tanta informação por aí, tanta informação na internet, ou às vezes até com alguma amiga que você conversa, com alguma vizinha, né? Antigamente se falava receita de comadre, tem um monte de receita de comadre aí também. O problema é que hoje em dia as comadres também estão na internet, né? E soltando as receitas delas por aí também. Mas mesmo quem vai procurar profissionais, às vezes você já buscou, já entendeu que já está mais informada, já entendeu que para acabar com a candidíase você precisa ter um foco especial ali na sua alimentação. Então você vai fazer o quê? Vou procurar um nutricionista. E muitas vezes, até mesmo os profissionais nutricionistas, eles não têm essa especialidade na candidíase. Né, são especialistas em outras áreas, entendem muito bem de outras áreas ali da nutrição, outras áreas relacionadas à alimentação, porém, em relação à candidíase, é uma coisa muito específica que não dá para sair fazendo uma coisa genérica que é bom para outras coisas, né? Para outras questões de saúde. Então, gente, às vezes esses alimentos que eu vou falar aqui são indicados por profissionais, tá? Por profissionais, inclusive todo dia eu vejo isso. Alunas minhas, meninas que estão no método, que já chegaram e falaram: nossa, olha, eu estava fazendo acompanhamento nutricional, me mostra lá a dieta que estava seguindo. Olha, era esse aqui que eu estava fazendo. Aí eu bato o olho, gente, eu penso, meu Deus, se você continuasse com isso, você ia ficar com candidíase o resto da vida. O resto da vida, tá? Então, vamos lá, olha. Pega o seu caderninho, pega o seu papelzinho, seu lápis aí, anota o que eu vou falar aqui para vocês hoje, para vocês não errarem mais, não serem mais enganadas por esses alimentos que eu trouxe aqui. É claro, né? Tem vários alimentos, mas eu trouxe aqui 3 que são muito utilizados e que muitas pessoas acreditam que estão fazendo assim
uma coisa incrível, uma troca muito boa, acrescentando alguma coisa muito legal que vai ajudar no tratamento da candidíase, tá certo? Então, vamos lá para o primeiro, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá tudo certo aí, vocês estão me vendo e me ouvindo, né? Então tá bom. Então vamos lá para o primeiro. Dúvidas que vocês tiverem, lembrando, podem colocar aqui nos comentários, que a gente vai conversando depois. Bota suas perguntinhas aí, tá certo, gente? Gente, o primeiro de todos é uma coisa assim, que não só para o tratamento da candidíase, mas várias pessoas acham que isso vai ser incrível, vai ser ótimo. Em alguns casos até pode ser, mas para a candidíase não dá, tá certo? Que é o pão integral. Gente, apesar do pão integral não ser refinado, é uma farinha integral, né? Ela está mantendo ali um pouco mais os nutrientes, está mantendo as fibras. Gente, quando você vai comprar seu pãozinho integral lá, você olha a lista de ingredientes que tem naquele pão, você pega aquele rótulo, o pacote lá do pão, você lê o que está escrito lá, direitinho, os ingredientes, cada um deles. Gente, tem muito aditivo, tem muito conservante, açúcar, em muitos casos tem muito açúcar. Alguns até são sem açúcar, mas às vezes tem algum tipo de adoçante diferente e tal, tá? Mas muitos deles têm muito açúcar e principalmente muito glúten. Gente, não adianta, mesmo que você às vezes, não, Roberta, mas olha, eu faço meu pãozinho integral em casa, eu faço meu pão integral caseiro de fermentação natural. Gente, mesmo que você faça o seu pãozinho caseiro, ele não vai ter os aditivos, ele não vai ter todas aquelas químicas, mas ele ainda vai ter um pouquinho de açúcar, que normalmente a gente usa ali para ajudar a fermentar, mas ele vai ter muito glúten. A farinha continua com muito glúten, gente. E o glúten, ele é, assim, terrível para quem está com candidíase. Porque ele é uma proteína de digestão muito difícil. Ele é uma proteína inflamatória. O seu corpo já está todo desregulado, todo inflamado. O seu intestino, gente, já está todo permeável. As células do intestino que deveriam estar assim, juntinhas, grudadinhas, elas já estão meio frouxas. E você ainda consome glúten, que além de várias coisas, além de ter uma digestão difícil, sobrar bastante ali para o fungo conseguir usar para se alimentar, ele ainda estimula a produção de zonulina, que é uma proteína que ajuda a enfraquecer isso aqui, ó. Trabalha para afrouxar essas ligações que deixam as células, ao invés das células do intestino ficarem grudadinhas assim, bem juntinhas, elas vão se afrouxando. Por quê? Porque o glúten está ali como é que eu falo? Ele está intermediando esse processo, está ajudando esse processo de afrouxamento acontecer. E quanto mais vai afrouxando as células do intestino, pior vai ficando, mais permeável o seu intestino vai ficando, mais substâncias ruins, toxinas, proteínas mal digeridas e tudo isso vai ultrapassando a barreira do intestino e vai parar lá dentro do seu corpo, vai parar na corrente sanguínea, vai estimular a sua imunidade de forma errada. Aí você pode começar a ter alergias, intolerâncias alimentares. Você, às vezes, pode até desenvolver doenças autoimunes por essa permeabilidade. O glúten ele está relacionado, né, muito relacionado à grande maioria das doenças autoimunes. Então, gente, se você está com candidíase, qualquer alimento que contenha glúten, mesmo sendo um alimento integral, como pão integral, mesmo sendo caseiro, mesmo você fazendo aí na sua casa, com todo o cuidado do mundo, com todo amor e todo carinho, não vai te ajudar em nada na candidíase, só vai te atrapalhar cada vez mais. E aqui, só um complementozinho. Aí imagina, você vai comer aquele pãozinho integral, achando que está abafando, né? Porque você vê os nutricionistas falando, porque você vê os especialistas falando que o pão integral é melhor. E você ainda acompanha lá aquele pão com uma margarina, porque você não está querendo colocar uma gordura, sim, né, que é menos calórico, então você bota ali aquela margarina e
o peito de peru defumado light ali. Nossa, que beleza! Meu café da manhã tá incrível. Gente, pelo amor de Deus, se a sua questão é cocandidíase, esse café da manhã tá terrível, tá? Margarina não era nem para você ficar consumindo aí, né, gente? É um produto, assim, extremamente artificial. Seu corpo vai nem saber direito o que fazer com isso. E, gente, peito de peru, ai meu Deus do céu, aquilo lá tem tanto conservante e aditivo para matar suas bactérias boas do intestino, e junto com o glúten, que vai dar mais uma revirada ali no seu intestino, vai facilitar o crescimento de fungo, gente, vai dar comida para o fungo cândida, quando você está tomando seu café da manhã ali com seu pãozinho integral. Gente, é uma beleza. O fungo está ali esperando, o fungo cândida está lá no seu intestino só esperando. Ai, que beleza, está chegando aquele pãozinho que a gente gosta, que a gente usa muito mais do que o corpo da pessoa. Não faça isso com você mesma. Se você está sofrendo com candidíase e está querendo acabar com isso. Se você não se importa em continuar com candidíase, tudo bem, continua aí com seu pãozinho integral. Mas se você está querendo acabar com esse sofrimento, olha, vamos trocar isso aí, né? Vamos trocar isso aí. Olha, Paula, que linda, bom dia, estou na sua turma, só quero dizer que em um mês eu estou impressionada como tudo mudou. Ai, Paula, que lindo, que incrível, tá vendo só, gente? Tá vendo quando você faz a coisa certa, quando você entrega para o seu corpo o que ele precisa de verdade, você retira o que atrapalha o funcionamento. Ele agradece, ele te agradece, seu corpo te agradece dessa forma. Seu corpo te agradece voltando a funcionar da maneira correta. Obrigada, Paula. Incrível, incrível mesmo. O seu resultado, incrível como você já assim se comprometeu com você mesma, faz tudo o que precisa e esse resultado está vindo porque você está fazendo o que precisa ser feito. E é isso, gente, basta fazer o que precisa ser feito pelo tempo certo também. Também não adianta você falar, 2 dias, 3 dias aí, estou fazendo, ai, não vi resultado. Peraí, há quanto tempo você está aí despejando um monte de coisa no seu corpo, né, agredindo o seu corpo, alimentando fungo, fazendo tanta coisa assim. Não é com uma semaninha que você vai acabar com tudo isso, né? Obrigada, Paula, é isso mesmo. Então, gente, vamos lá. As perguntinhas de vocês, né? Como eu falei, vou deixar para o final, tá? Inclusive, vamos lá para o segundo alimento, que esse aqui, gente, esse aqui só não é mais clássico do que o terceiro que eu trouxe. O terceiro é muito mais clássico, mas fique aí, tá? Para você entender o terceiro também. Mas esse segundo que eu trouxe aqui, gente, ele também está ali entre os top clássicos de vou usar para ajudar a candidíase. Já ouvi falar que é bom, ai, me passaram, ai, o profissional falou que é legal, que eu posso utilizar, que é o leite fermentado. Sabe aquele tipo Yakult? Então, leite fermentado, todo mundo fala, o leite fermentado tem lactobacilos, aí você escuta propaganda, tem lactobacilos casei xirota, que ajuda no intestino, no funcionamento do intestino, na flora intestinal, na microbiota e tal, gente. Olha só, apesar desses leites fermentados conterem realmente lactobacilos, eles têm tantas outras coisas que atrapalham o tratamento da candidíase. Para começar, é um leite fermentado. Leite e candidíase não combinam nada. Quer dizer, combina, né? Combina para candidíase, não para o tratamento, porque o fungo vai utilizar muito esse leite. O fungo vai utilizar muito mais do que você, sem contar a quantidade enorme de açúcar que tem nesses leites fermentados. Então, gente, são alimentos assim perfeitos para o fungo, não para o seu organismo, não para o combate ao fungo. Então, você está colocando ali, um lactobacilo, que pode ser benéfico, mas está vindo acompanhado de bastante leite, aquele monte de proteína do leite ali, que o seu corpo não vai digerir direito, que o fungo vai utilizar para crescer, que vai estar causando uma certa inflamação ali no seu corpo, ainda mais, porque já está inflamado o seu corpo, vai atrapalhar ainda mais o seu intestino. E ainda açúcar, gente, um monte de açúcar, que é o alimento favorito do fungo, de todos os fungos. O fungo cândida está ali dentro do seu intestino, vai estar chegando ali aquele monte de leite, aquele monte de açúcar, ele vai falar, caramba, que beleza. O que é esse lactobacilo aqui, perto desse banquete? Vai fazer nem cosquinha, gente. Nem cosquinha, nem de longe
o efeito benéfico do lactobacilo vai superar o efeito ruim do leite e do açúcar chegando ali no seu intestino, né, para alimentar o fungo Cândida. E aqui eu preciso abrir um parêntese. Eu citei essa questão de lactobacilo, que lactobacilos são bactérias probióticas que podem ajudar o seu intestino, porém, na questão da candidíase, se você está aí logo no comecinho do seu tratamento, você está aí com o intestino permeável, você está ali, como eu falei, as células, ao invés de estarem juntinhas, estão abertas, a sua imunidade está desregulada, tudo não está funcionando da maneira correta, você vai colocar um probiótico no seu organismo, mesmo que esse lactobacilo esteja isolado, ele sozinho, sem o leite, sem o açúcar, um probiótico normal que você comprou lá na farmácia, só o lactobacilo mesmo. Ele vai chegar no seu organismo, muito provavelmente seu corpo vai entender que aquela bactéria, que é uma bactéria viva, é um invasor e vai querer formar uma defesa contra aquilo, vai se defender, vai formar uma resposta imune e você pode ter mais problemas, mais sintomas por essa sensibilização desregulada aí no seu organismo, tá certo? Então, eu não recomendo, eu, Roberta, particularmente, não recomendo a utilização de probióticos logo no início do tratamento, porque o seu organismo não está pronto para receber. Probiótico tem que ser cerejinha do bolo, gente. Probiótico não deve ser base de tratamento. Probiótico não deve ser a base do tratamento da candidíase. Tem tantas outras coisas para você cuidar antes de pensar em colocar o probiótico. Tá certo? Então, assim, isso é um parêntese para dizer que mesmo que esse lactobacilo não tivesse acompanhado de muito açúcar e de muito leite, o efeito probiótico dele nem sempre iria te beneficiar, tá? Na verdade, poucas pessoas serão beneficiadas, muito poucas, tá? Poucas pessoas estão com o organismo apto, pronto para lidar bem com essas bactérias probióticas logo no início do tratamento da candidíase. Tá certo, gente? Então, mas probiótico é bom, todo mundo fala que é bom, mas o seu corpo tem que estar preparado para receber esse probiótico, senão ele pode te dar mais problema do que solução. Tá certo, gente? Então, ficou entendida aqui a questão do leite fermentado? Gente, deixa eu... Outra coisa, né? Questão do leite fermentado, tá? Não só a questão de tomar, gente, mas tem um monte de... Olha, já chegou aluna para mim falando, oi, eu sou aquela fulana que perguntou muito do Yakult, porque eu tomo Yakult para tudo, falei numa live, nananã, ela sempre falava nas lives. Ai, Yakult, fala do Yakult, gente, eu tomo Yakult todo dia, eu coloco Yakult até lá na pepeca. Gente, e é muito comum, todo mundo, né? Muita gente, não todo mundo, né? Mas bastante gente, já vi muito disso aí, das pessoas falando, use Yakult, use o leite fermentado lá para melhorar a microbiota vaginal, para melhorar o pH, para melhorar os lactobacilos. Gente, pelo amor de Deus, o fungo está lá também. Você está tomando Yakult, alimentando o fungo que está no seu intestino. Aí você está pegando o Yakult, sei lá, né? Às vezes botando com uma seringuinha lá na pepeca, ou então você está lá, molha, né? Tem gente que fala, molha um OB, molha um absorvente interno e coloca lá e deixa um tempinho. Gente, você está entregando comida assim, ó, de bandeja para o fungo. Você está entregando ali leite, proteínas que ele vai usar muito, você está entregando açúcar, além do que já tem normalmente ali no ambiente que ele utiliza para se alimentar. Você ainda está colocando mais. Como eu falei, esse lactobacilo não vai fazer nem cosquinha em relação ao resultado. Tá? O benefício que o lactobacilo poderia trazer, ele é completamente ofuscado pelo malefício do leite e do açúcar. Tá certo, gente? Então, para candidíase, vamos esquecer esse negócio de Yakult, pelo amor de Deus, tá? Depois que você já tiver acabado, já tiver feito o tratamento correto, né? Se seu corpo aceitar bem, tudo bem, pode ir lá consumir seu Yakult de vez em quando, mas
Se o seu objetivo é acabar com a candidíase, é tratar de verdade, tratar a verdadeira causa, aí vamos deixar esse Yakult de lado, né, gente? Vamos deixar esse leitinho fermentado para outra coisa, para outras ocasiões, para outras pessoas, tá certo? Então, combinado. Leite fermentado é um alimento que também te engana se você tem candidíase, tá certo, gente? Não caia nessa de, ai, vou tomar aquele leitinho fermentado porque tem lactobacilos. Esquece, tá? Esquece que seu problema é com candidíase, não vai te ajudar em nada, né? Muito pelo contrário, vai te atrapalhar cada vez mais, tá certo? Então vamos lá, gente, tudo certo? Entenderam o Yakult, leite fermentado, isso aqui? Vamos lá para o terceiro, hein? Vamos lá para o terceiro. Ah, gente, esse terceiro alimento que eu trouxe aqui para vocês, ele é um clássico. Ele é um clássico. Eu já falei dele aqui outras vezes, eu já fiz videozinho falando só dele, mas eu preciso sempre relembrar que sempre tem gente nova chegando aqui. E às vezes quem já está aqui há mais tempo também, é tanta coisa que eu falo, é tanta informação que eu trago aqui para vocês que às vezes até esqueceu. Então, sempre vou relembrar, sempre vou falar, não posso deixar de falar desse aqui, que é o mais clássico de todos, que é o limão. Gente, né? Muito se fala em utilizar o limão para melhorar a imunidade, é rico em vitamina C, e blá, 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 e tem bastante coisa. Realmente, né, o limão tem muitas propriedades interessantes, ele pode te ajudar em alguns casos. E quando você já não aguenta mais sofrer com candidíase, já começou a pesquisar outras coisas, procurar se conscientizar, buscar mais informações e já entendeu que precisa cuidar da alimentação quando você está sofrendo com candidíase, senão não vai ter jeito. O tratamento correto tem que ser à base de uma terapia nutricional e tal. Você começa a entender mais e já entendeu que precisa também melhorar a imunidade. Tudo isso está sendo contemplado com a alimentação ideal, do jeito certo, e você começa a buscar e você vê, ah lá, limão, que beleza, é natural, é um alimento, vai me ajudar na imunidade. Ó, todo mundo está falando, ó, vou tomar um shotzinho de limão para melhorar a imunidade e tal. E você vai lá e começa a utilizar o limão em tudo. Aí você toma um shot de limão de manhã, aí você toma um suco verde com limão, aí você toma suco de limão, faz a limonada, tempera a salada com limão, 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 em tudo que você puder colocar limão, você vai colocando limão. Porque vou melhorar a minha imunidade, gente. Isso vai piorar a candidíase cada vez mais. Cada vez mais. Como eu falei, tratamento da candidíase é uma coisa muito específica para candidíase, para fungos. Você já está com o organismo todo desequilibrado. Você já está cheio de coisa para cuidar aí. E você ainda vai colocar mais coisas no seu corpo que atrapalham o funcionamento do corpo e ainda alimentam o fungo. Como no caso do limão. Ele vai fazer tudo isso ao mesmo tempo. Se o seu organismo está em equilíbrio, está funcionando tudo bem, o limão te ajuda. Ele pode ser um aliado. Mas quando está tudo desorganizado, tudo bagunçado aí, o limão vai piorar tudo. Vai piorar tudo, gente. Por quê? Limão, né, frutas cítricas em geral aqui, eu trouxe o limão especificamente hoje, ele tem salicilatos, ele tem fenóis, ele tem aminas biogênicas, né, ou aminas excitatórias, como octopamina, sinefrina, histamina, que são assim muito estimulantes do sistema imune e podem provocar alergias, né, sensibilidades. Também tem substâncias inibidores de SULT1. O que é isso aí, Roberta? Esse xingamento que você falou? SULT1, ela é uma enzima hepática, uma enzima do fígado que é importantíssima para a fase 2 de detoxificação. O que é isso? Fase 2 de detoxificação. Quando entra ali uma toxina no seu corpo, que o seu corpo precisa eliminar, primeiro ela tem que ser ativada para ficar mais ativa numa primeira etapa. Numa segunda etapa, acontece uma ligação com outras moléculas para ela ficar inativa e aí sim conseguir ser eliminada da maneira correta.
Então, essa enzima que eu falei, essa SULTA1, ela é uma enzima importantíssima para se ligar a esses radicais livres, essas toxinas ativadas, para inativar essas toxinas e elas serem eliminadas. Então, imagina, você está usando, colocando uma coisa aí no seu organismo que está inibindo essa ligação, está inibindo a produção dessa enzima importantíssima. Então, você está atrapalhando a detoxificação, vai juntar mais toxina e vai juntar mais radical livre no seu corpo. E tudo isso vai piorando cada vez mais todo o estado geral do seu organismo. Vai piorando cada vez mais sintomas, vai atrapalhando a regeneração das células, vai atrapalhando a recuperação do seu corpo como um todo. E como que o seu corpo vai acabar com a candidíase se ele não está conseguindo se recuperar? Você está só juntando dano ali. Você está só juntando toxina. Como? Sem contar, né, gente, que as frutas cítricas aí, em geral, elas são de fácil fermentação. Ou seja, vai alimentar o fungo também, né? Além de todas essas coisas que acontecem, que podem acontecer no seu organismo, por todas essas substâncias que eu falei, ainda tem a questão da fermentação. Vai me dizer que uma das coisas mais fáceis de estragar quando tá ali na fruteira não é uma laranjinha ou um limão, você olha ali rapidinho, tudo mofado. Então, gente, fungo ama, tá? Fungo ama. Então, se você está aí usando aquele monte de limão todos os dias, tomando shot de limão, colocando limão no suco verde, vou fazer um suco detox, um suco verde, aí você bota aquele monte de limão, aí ele chega lá e inibe a enzima da detoxificação. Olha que detox legal, né, gente? Olha que beleza! Então, gente, olha, vamos deixar o limão de lado se você está querendo acabar com a candidíase, tá certo? Então, olha, esse é um alimento clássico que muita gente acha que vai usar e melhorar a imunidade e vai conseguir ajudar o corpo a acabar com a candidíase, mas que é mais um alimento que te engana, tá? Te engana. Então, gente, hoje eu trouxe para vocês esses três alimentos, esses 3 erros, mas existem muitos outros e eu vou sempre continuar aqui falando para vocês sobre isso. Sempre, porque eu quero que vocês entendam o que acontece no seu corpo, eu quero que vocês aprendam. Eu não quero simplesmente chegar aqui e jogar um negócio para vocês. Faz isso, por quê? Porque tem que ser. Não, eu quero que vocês entendam realmente o que está acontecendo aí no seu corpo. Eu estou aqui para trazer informação confiável, porque quando você entende, quando você tem informação, você tem poder. Informação é poder. Então você tem o poder de escolha, o poder de fazer melhores escolhas na sua vida. Ah, não quero ficar sem meu limão porque eu amo, só como salada temperada com limão. Beleza, uma escolha sua, tá? Você escolhe. O que você prefere? Ficar aí sofrendo com candidíase e continuar usando seu limão? Tá bom, é uma escolha sua. Mas é uma escolha consciente. Estou trazendo essa consciência aqui para vocês. Estou trazendo essas informações. Tá certo? Como você vai usar isso aí, ó? Aí é com você. Tá? Pelo menos você vai ter um poder de escolha, de uma escolha consciente. Tá certo, gente? Que aqui é o principal que eu quero que vocês entendam. É que não adianta sair por aí, né, com esse tema de hoje que eu trouxe, e sempre vou trazer mais, para trazer essa conscientização aí também, de que não adianta você sair por aí catando um monte de coisa, um monte de dica solta e tentando acabar com a candidíase, quando você já tem essa consciência de que realmente os remédios não vão acabar com a candidíase. Então, gente, se sair pegando um monte de dica solta, você vai cair em vários desses erros. Você vai cair em várias dessas armadilhas aí de alimentos que, às vezes, para alguns casos específicos de outras doenças, né, outros tipos de tratamento para outras questões de saúde, são bons e podem realmente ajudar. Mas na questão específica da candidíase, tem muito alimento considerado saudável, ou até saudável de verdade, que piora, tá? Piora a candidíase. E quando você sai pegando tudo por aí, não necessariamente tudo vai te ajudar,
tá? Não dá para sair misturando tudo que você vê falando que é saudável, que ajuda a imunidade, que melhora o intestino, e misturar, achar que vai acabar com a candidíase, porque não vai. Às vezes você vai até piorar a situação, tá, gente? A única maneira de verdade de acabar com a candidíase de forma correta, para sempre, é seguindo um passo a passo completo, é seguindo um tratamento correto, né, pelo tempo certo, com as informações corretas, com acompanhamento especializado para te ajudar em todos esses passos, em todos esses momentos. Você precisa disso. Esse monte de coisa solta, né, pegar e misturar tudo, às vezes você vai, muitas vezes, na maioria das vezes, você vai piorar a candidíase. Se ainda fosse uma coisa assim que você fizesse e não resolvesse, simplesmente não resolvesse, tudo certo, mais ou menos, né? Tudo certo não porque você ia investir o seu tempo, você ia investir a sua dedicação para fazer uma coisa que não ia dar resultado nenhum, ia ficar na mesma. O problema é que a grande maioria dessas coisas, a grande maioria dessas dicas, desses alimentos, eles não só não vão te dar resultado, mas eles vão piorar a situação cada vez mais, vão piorar a candidíase. Esses 3 que eu trouxe aqui para vocês, eles não são simplesmente aquela coisa, vai ficar comendo isso para sempre e não vai resolver. Não, vai ficar comendo isso para sempre e vai piorar cada vez mais. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado com isso. Não saiam pegando um monte de dica solta por aí, tentando juntar para acabar com a candidíase, para se tratar sozinha. Porque mesmo às vezes quando você procura algum profissional que não é especializado em candidíase, que não é especializado nessa questão específica, também podem acontecer equívocos. Ele também pode te passar alguns alimentos que realmente são saudáveis, mas que especificamente no caso da candidíase não vão te ajudar em nada, vão te atrapalhar. E às vezes você vai ficar ali fazendo aquele tratamento, seguindo aquela dieta, usando suplementação, fazendo um monte de coisa, se dedicando o seu tempo, seu dinheiro, e não vai ter o resultado. Tá certo, gente? Então, olha, não se enganem, não se iludam com essas coisas, procure sempre, sempre, sempre uma informação especializada, tá? E para as pessoas que ficam perguntando, inclusive aqui no YouTube, o Cleiton perguntou, né, quando vai ter vaga, né, para vocês que me perguntam aí sobre como fazer o meu tratamento. Então, neste momento, não estou com inscrições abertas, mas clica no link, tá? Você que está aqui no YouTube, no Facebook, o link da lista de espera está aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo. Você que está no Instagram, o link da lista de espera está lá no perfil, tá? Na bio, tá bom, gente? Em breve teremos novidades. Ainda esse ano vou abrir uma nova turma, mas clica ali neste link da lista de espera, coloca ali o seu e-mail que você vai ser avisado assim em primeira mão assim que tivermos novidades, tá certo? Para você não perder nada, não deixar passar essa oportunidade, a última oportunidade do ano para começar a fazer o método Cândido Sem Crise, para já acabar de uma vez por todas com a candidíase, né, gente? Que é essa coisa terrível que realmente não só incomoda, não incomoda não, ela paralisa a vida da gente. Só de lembrar eu me emociono porque eu estive com minha vida praticamente paralisada ali por uns 10 anos, mais de 10 anos, é claro, né? No comecinho, aquela coisa, você usa um negocinho, usa outro, dá uma melhorada, aí fica ali alguns meses sem nada, e depois vai voltando, né? Mas aí nos últimos anos já ficou direto, então é ruim até de lembrar. Mas eu agradeço, tá? Eu agradeço a Deus por eu ter passado por tudo isso, por eu ter sofrido, senão eu não teria entendido, não teria estudado mais, não teria me especializado no tratamento da candidíase para primeiro me curar e depois entender e descobrir que eu não era a única e que tinha muita gente que tem, infelizmente, muitas mulheres com esse mesmo sofrimento e que precisam desse tratamento também. Então, hoje em dia eu
Eu não acho ruim ter sofrido com candidíase por mais de 10 anos, não. Tá? Eu acho bom, eu acho que isso fez eu entender minha missão, eu entender que dava para fazer uma coisa melhor, mais abrangente, que não fosse só por mim. Né? Que agora eu consigo ajudar muitas pessoas, porque eu precisei me ajudar primeiro. Então, gente, não sai por aí fazendo qualquer besteira, qualquer coisa, não, tentando tratar candidíase, tá? Continua acompanhando aqui os meus conteúdos, que tem muita coisa mesmo. E em breve teremos aí mais um evento para vocês entenderem de uma maneira mais aprofundada ainda sobre a candidíase, sobre o tratamento da candidíase, tá bom? Então, fiquem atentas aí, clica aí para entrar na lista de espera, tá bom, gente? Deixa eu ver as perguntinhas de vocês, que agora, olha, agora eu já acabei aqui os meus tópicos para eu não me perder, então vamos lá. O que tem aqui nas perguntinhas de vocês? A Tânia está falando aqui, nos Estados Unidos utilizam probióticos para acabar com a candidíase com probióticos, inclusive existem produtos para aplicação vaginal. Então, Tânia, os probióticos, eles podem ajudar em alguns momentos, mas eles não são, aqui no Brasil também tem, não é só nos Estados Unidos não, tá? Tem produtos aí que são probióticos, à base de probióticos, que se vendem como para acabar com a candidíase, como tratamento da candidíase. Pode ajudar em algum aspecto, mas enquanto você não cuida de todo o seu organismo, de todo o equilíbrio do seu corpo, não dá para acabar com a candidíase. Não tem jeito. Às vezes pode ajudar a amenizar algum sintoma por um tempinho. Se você, né, usa, igual você falou, assim, algum produto com aplicação vaginal. Pode talvez ajudar a amenizar por um tempinho algum sintoma vaginal, mas lembrando, os sintomas vaginais, eles são só a pontinha do iceberg. Você precisa cuidar do corpo como um todo, você tem que cuidar do intestino, claro, você tem sim que cuidar do excesso de fungos, você tem que recuperar o seu intestino, você precisa fortalecer a sua imunidade, você precisa cuidar da desbiose que está acontecendo lá no seu intestino, você precisa recuperar o seu intestino também. O probiótico sozinho não recupera o intestino, tá? Os probióticos, os produtos à base de probióticos, dependendo do caso, pode sim te ajudar, pode ser um complemento, mas sozinho não resolve, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem na China, nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum. Probiótico sozinho não acaba com a candidíase. Enquanto você não cuida da base nutricional, não adianta, tá? Não adianta mesmo, não se enganem, tá bom, gente? Não se enganem. Como complemento, ok, dependendo do caso, pode te ajudar, mas tem muita gente que, se for utilizar um probiótico sem que o corpo, sem que o organismo esteja pronto para isso, vai piorar a situação, tá certo? Então, probiótico sozinho, lembrem-se, não acaba com a candidíase, tá? O que mais que vocês estão perguntando aqui? Ah, uma pergunta muito boa aqui, gente. Que a Fabiana colocou. Fabiana, também já fiz um vídeo sobre isso, falando em relação à cerveja. A Fabiana está perguntando aqui se pode tomar pelo menos uma cerveja sem álcool. Fabiana, questão da cerveja, nem é somente o álcool, não, tá? O álcool sim vai prejudicar o organismo, vai prejudicar a detoxificação, né? Ele vai ocupar um espaço bem grande aí nos seus processos de detoxificação, nos seus processos do fígado, vai dar um trabalhinho extra aí para o seu corpo. Ele também tem aquela toxicidade para o sistema nervoso central, assim como por causa do acetaldeído, que é um produto, né? Um subproduto ali que vai acontecer ao longo do metabolismo do álcool, vai produzir esse acetaldeído. E quando o fungo fermenta açúcar, esse mesmo acetaldeído é produzido. Então, vão ser sintomas semelhantes que podem acontecer ali de hipoglicemia, de questões no sistema nervoso central, né? Uma toxicidade no seu sistema nervoso central, aí vem aquela dor de cabeça, aí vem todas aquelas outras questões ali.
relacionadas ao álcool, está prejudicando o seu organismo, é um fator antinutricional, atrapalha a absorção de nutrientes pelo seu corpo. Então, o álcool tem várias questões aí no corpo. Porém, a cerveja em si, não é só o álcool que vai estar atrapalhando. Sabia que a cerveja tem glúten? Gente, não é só trigo que tem glúten não, tá? Eu falei aqui do pão integral, que tem muito glúten, tal. Não é só o trigo que tem glúten. Cevada e centeio também tem glúten. Então, a cerveja tem ali derivados de cevada, né? Malte de cevada, blá, 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 tem umas coisas ali que tem glúten. A cerveja tem glúten, tanto que hoje em dia já existem, né, no mercado algumas marcas de cerveja que têm a sua versão sem glúten. Tá certo? Então, olha, uma dica para você, não é o ideal, porém, se você vai numa confraternização, se você está em algum momento ali que queira brindar para fazer, né, aquela social ali com os amigos, com a família, eu te indicaria, ao invés de tomar uma cerveja sem álcool, porque o glúten vai continuar ali na mesma quantidade ou até uma quantidade maior. Utiliza ali uma cerveja que tenha o álcool, é claro, aí você cuida da quantidade, por favor, tá? Mas que não tenha o glúten. Tá certo? Gente, eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Meu marido outro dia, né? Deixa eu só contar, aproveitar a cerveja aqui, deixa eu contar aqui da cerveja. Meu marido, outro dia a gente foi num churrasco, que era numa cidade próxima daqui, não era aqui mesmo, então ele não bebeu para ser o motorista da rodada, e aí ele levou lá para o churrasco uma cerveja sem álcool, tá? Uma Heineken zero. Levou lá a cerveja, não tem álcool, mas tem glúten. E já há algum tempo aqui em casa, quando nós vamos, tanto eu quanto meu marido, nós vamos consumir alguma cerveja, nós utilizamos a cerveja sem glúten. E é tudo certo. E neste dia, ele não usou a sem glúten, porque se existe, eu ainda não encontrei, mas desconheço uma cerveja que seja sem glúten e sem álcool. Desconheço até esse momento, então se alguém souber, pode me dar a dica aqui que eu aceito, agradeço, tá? Mas meu marido, acostumado agora ultimamente com a cerveja sem glúten, não dá estufamento, não dá nenhuma questão ali intestinal, não dá nada. Então, foi lá, tomou essa cerveja que era sem álcool, porém com glúten. Você acredita que depois ele ficou sentindo mais desconforto do que quando ele toma a cerveja sem glúten, porém com álcool? O glúten da cerveja trouxe mais desconforto para ele do que o próprio álcool. Você acredita? Ficou lá depois, né, com estufamento, sentindo meio, sabe aquela sensação empazinado, aquele empachamento que parece que tá meio cheio, meio estufado, mas não sabe por quê. Então, assim, ele sentiu pior com glúten do que com álcool. Você acredita, Fabiana? Só contando aqui a historinha do meu marido aqui para vocês, né? Uma questão prática que aconteceu com a gente agora há poucas semanas. Tá certo, Fabiana? Então, como eu falei, né? O álcool realmente não vai te ajudar nessa recuperação do seu organismo, porém, se for, né, uma questão aí pontual, numa quantidade pequena, claro, você não vai tomar aí 6, 8, 10 long necks, 10 latas, né? Mas uma ou duas para socializar ali na confraternização, é melhor você utilizar uma que seja sem glúten, ao invés de uma sem álcool, tá? Olá, Ivanilde, eu uso pomada, mas depois volta. Infelizmente, né, gente, vai continuar voltando, enquanto não cuidar da raiz do problema ali mesmo, né? Vai continuar voltando. Francisca, posso comer bolacha integral? Francisca, se você chegou agora, depois você confere lá no YouTube, quando eu expliquei do pão integral. É o mesmo princípio, tá, gente? Eu falei aqui para vocês de alimentos que te enganam. O pão integral te engana,
A bolacha integral também vai te enganar do mesmo jeito que o pão integral, tá certo? Então, Francisca, se você chegou aqui e não pegou a explicação do pão integral, confere, você que está aqui no Instagram, né? Vai lá no YouTube, eu vou deixar essa live lá mais um tempinho para vocês, é claro, depois vamos fazer, conferir, editar, fica tudo bonitinho para vocês, mas por enquanto eu ainda deixo por um tempinho lá para vocês, corre lá e assiste, pega lá no comecinho quando eu estou explicando sobre o pão integral. É o mesmo princípio, tá, gente? Bolacha integral, torrada integral, biscoitinho integral, tudo lá é o mesmo princípio do pão integral. A mesmíssima coisa, tá certo? Não adianta trocar, tá? O que mais vocês estão perguntando? Fabiana, então tá ruim, a gente poderá beber o quê? Água, água, suco natural, sem açúcar. Fabiana, olha só, a questão do álcool realmente não vai ajudar, né, em nada na recuperação do organismo e tal, mas assim, se você quer consumir, tem essa necessidade, como eu falei, com moderação, né? Por favor, é claro, porque se você tomar ali, sei lá, 4, 5, 6 drinks, por mais que seja sem açúcar, por mais que seja com alguma fruta ok, tem o álcool, tá? Isso vai impactar, sim, a recuperação do seu organismo. Não tem como negar. Mas você pode utilizar, né, como eu falei, 1 ou 2 com uma moderação que não tenha um impacto tão grande assim a questão do álcool. Como eu falei, você pode optar ali, né, a cerveja sem glúten, pode ser uma opção, se você gosta de cerveja, mas às vezes pode ser um drink com algum destilado, tá, que não é fermentado. Então, você pode utilizar um pouco de vodka ou um gin, tá? Você pode utilizar algum drink que seja desse jeito e misturado ali com uma água de coco, com um suco de fruta, com kiwi, com morango, com frutas vermelhas, sabe? Que não seja uma fruta cítrica, né? Que não seja limão. Não vai tomar aquela caipirinha com limão, não. Tá bom, gente? Então, você pode utilizar aí com outros tipos de fruta uma dose de alguma bebida destilada, tá? É claro, gente. Lembrando sempre, ó, não vou falar depois aqui. Ai, a Roberta falou que pode beber. Pode beber no tratamento da candidíase. Não estou falando isso, hein, gente? Por favor. O álcool vai atrapalhar. O álcool vai ter impacto, sim. Tá? Vai ter. Porém, cuidado aí com a quantidade. Ai, Roberta, mas é o aniversário da minha prima. Ai, é a formatura da minha irmã. Eu quero confraternizar. Então, olha, estou te dando essas opções com um impacto menor. Tá certo, gente? Tem um impacto menor. Porque o álcool vai, sim, ter um certo grau de impacto. Tá bom? Na detoxificação, no seu sistema nervoso central, tá certo? Na absorção de nutrientes, vai ter impacto. Tá certo? Não vai depois sair por aí falando, a Roberta falou que pode beber no tratamento, não. Só tô te dando uma opção menos impactante na recuperação do seu organismo, tá certo? Então, olha, tem essa opção de tomar ali uma dose de destilado, misturado ali com uma água de coco, com um suco de alguma fruta que não seja fruta cítrica, tá certo? Ele pode ser ali com um morango, uma fruta vermelha, pode ser com um kiwi, deixa eu ver o que mais. Ah, gente, não sei. Alguma fruta aí que não seja uma fruta cítrica, tá certo? E optou pela cerveja, uma sem glúten. Moderação, né? Não precisa de mais do que 2, não, né, gente? Não precisa de mais do que 2 para você brindar ali e fazer a confraternização com a galera, com a família, né? Tá certo? Então lembra, olha, não estou falando para você beber, tá? Tem impacto, mas
desse jeito o impacto vai ser menor, tá bom? O que mais estão perguntando aqui, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha aqui, a Rosália está perguntando também, né, da questão das bebidas, né? Já falei aqui. Isso aí, meninas, vocês estão querendo aproveitar o feriadão, né? Vocês devem estar viajando aí com a família, estão querendo aproveitar o feriadão, tomando uma. Ah, aqui, olha, boa pergunta também. A Leide está perguntando: pode aveia no tratamento da candidíase? Gente, a aveia em si, tranquilo. Claro, gente, para a grande maioria das pessoas. Quando eu falo aqui, considerando a grande maioria das pessoas. Pode ser que alguma pessoa em específico ele tenha uma sensibilidade maior à aveia, independente dela ter glúten ou não. Pode ser, são questões individuais que não é isso que eu estou abrangendo aqui. Mas, em geral, para a grande maioria das pessoas, tranquilo o consumo de aveia. A questão da aveia é o seguinte, tá? A aveia não tem glúten, mas ela normalmente é processada nos mesmos equipamentos que processam trigo, que processam produtos que contenham glúten. E o glúten é uma proteína muito aderente. Ela é uma proteína que meio que cola, sabe? É tanto que esse nome glúten, ele vem de glue, que é cola em inglês, tá? Então é uma proteína muito aderente, ela cola nas coisas. Então ela vai ficar meio grudada ali nos equipamentos, mesmo que limpe depois esses equipamentos, pode sobrar um pouquinho. E quando a aveia está passando ali, esse glúten ele pode grudar na aveia e ficar ali aqueles vestígios de glúten na aveia, apesar da aveia não ter glúten naturalmente, tá certo? Então, algumas pessoas mais sensíveis ou pessoas celíacas que realmente não podem nem ver glúten, e pessoas celíacas que se encostar um pouco de glúten na pele já dá irritação, tá? Então, se você tem uma super sensibilidade ao glúten ou se você é celíaca, aí procure uma aveia que seja certificada sem glúten, porque essa aveia sem glúten ela não vai ter passado por equipamentos em que foram processados alimentos com glúten. E mesmo assim, uma aveia que seja totalmente isenta de glúten, algumas pessoas um pouco mais sensíveis podem sentir algum desconforto, tá certo? Então, aí é uma questão individual sua que você vai ter que perceber. Eu tenho aluna, por exemplo, tem menina no método que com aveia não se dá bem, mesmo que seja a sem glúten. Mas com o farelo de aveia, ok, ela não sente nada, nenhum tipo de desconforto gástrico. Mas se for a aveia em flocos, ela sente. Então é uma questão individual que a pessoa já percebeu. Então você vai perceber isso com você mesma, tá? Mas em geral, para a grande maioria das pessoas, a aveia é ok, não vai estar alimentando fungo, não vai estar te trazendo desconforto. O que pode acontecer em relação à aveia, né? Não é se por um acaso acontecer alguma reação com você, seu corpo não aceita bem, não é porque está alimentando o fungo especificamente, é porque o seu organismo está tendo uma espécie de reação alérgica, uma sensibilidade, né, ou digestiva, ou uma questão digestiva, uma intolerância digestiva, ou uma sensibilidade, não é especificamente porque está alimentando o fungo, tá certo? Isso, a aveia, né, o farelo de aveia, que é feito principalmente com as casquinhas, e a aveia em flocos, tá? Porque se é a farinha de aveia, aquela que você já compra a farinha pronta, que é mais refinadinha e tal, então ela tem menos fibras, ela já perdeu nutrientes, tá ali principalmente o amido, o carboidrato da aveia. Aí sim o fungo pode se beneficiar, porque esse carboidrato, né, é açúcar, chega lá no corpo vira açúcar, isso pode dar um pico de açúcar, uma liberação muito rápida, e o fungo pode se beneficiar dessa liberação rápida que o corpo não consegue captar na mesma velocidade, tá certo? Mas em forma de flocos, em forma de farelo, a liberação desses açúcares vai acontecer mais lentamente e o corpo vai conseguindo aproveitar muito mais, deixando menos para o fungo, tá certo? Então, espero que tenha ficado clara a questão da aveia. Daisy, posso usar pomada durante o tratamento externamente? Daisy, tudo certo. Se, assim, quando eu falo que, gente, né, os remédios antifúngicos, blá, 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 blá,
atrapalham aí no seu corpo, principalmente quando você toma, você vai estar afetando demais o fígado, você vai estar afetando hormônios, você vai estar afetando muita coisa lá dentro do seu metabolismo. Mas quando é de uso local, uma pomada pode te ajudar, às vezes, a passar por um momento em que está com um pico de sintomas vaginais, por exemplo. A questão da pomada é que muitas pessoas desenvolvem uma sensibilidade porque essas pomadas, elas têm muita coisa química. Tem muitas substâncias químicas e que algumas pessoas, né, com o uso frequente que vai acontecendo, é claro, quando a gente está sofrendo com candidíase, a gente vai usando cada vez mais, né? Esse uso frequente com todos esses produtos químicos pode começar a sensibilizar a mucosa, sensibilizar a pele, mesmo que externamente, ali da região íntima, e isso aí deixar com vermelhidão, deixar a pele mais fina mesmo, né? Então, com vermelhidão, com ardência, às vezes inchaço, uma sensibilidade maior. Então, você vai tomar banho, você sente a pele arder, uma facilidade maior para gerar fissuras. Então, é uma questão de sensibilidade. Se você não está tão sensibilizada assim, está conseguindo, você percebe que quando usa essa pomada, né, externamente ali, te dá um certo alívio sem te provocar essa sensibilização grande, então tudo certo, tá? Isso não vai ter um impacto ali no seu tratamento, quando você está fazendo da maneira correta o tratamento em si, porque não vai estar atrapalhando questões de fígado, não vai estar atrapalhando a recuperação do seu intestino, porque é uma coisa só local. Isso não vai ser absorvido e se espalhar por todo o corpo, não, tá bom? Fabrícia, bom dia, Fabrícia, querida, tá sempre por aqui. Pode macarrão sem glúten, Fabrícia. Tem que conferir os ingredientes desse macarrão, né? É claro, o fato de não ter glúten já te ajuda bastante. Mas no primeiro momento, numa primeira etapa do tratamento, você precisa se ater aos ingredientes, porque tem macarrão sem glúten que é feito com outros tipos de farinha que são integrais, e tem macarrão sem glúten que são feitos com alguns tipos de farinha não é integral, refinada. Então, as farinhas refinadas, em geral, elas vão ter uma liberação de açúcares aí no seu corpo de uma maneira muito rápida, vão dar picos ali de glicose, né, picos de açúcar. Então, como essa liberação é muito rápida, é muito mais rápido do que o seu corpo consegue aproveitar, consegue utilizar, captar esse açúcar. Então, quanto mais açúcar tiver disponível mais rápido, mais fácil para o fungo conseguir utilizar. Se essa liberação é mais lenta, o corpo vai conseguindo pegar, né? Mais ou menos ali nessa mesma velocidade. Se é muito rápida, a velocidade que o corpo consegue captar não consegue acompanhar. Então, vai ficar muito tempo ali um açúcar mais exposto, mais fácil para o fungo conseguir utilizar, tá certo? Então, você tem que conferir os outros ingredientes, né? Simplesmente um macarrão sem glúten é uma coisa muito genérica. O que tem ali não é só o glúten que vai estar atrapalhando no tratamento da candidíase, tá certo, Fabrícia? Patrícia, ai, Patrícia, uma ginecologista me falou que não me curo mais da minha candidíase de repetição, pois devido a isso perdi a proteção do canal contra esses fungos. O que faço? Me desesperei. Pelo amor de Deus, Patrícia, o que você faz? Não volta nessa ginecologista nunca mais. O que é isso? Como assim falar que você não se cura da candidíase de repetição porque perdeu a proteção do canal? Gente, quando você faz o tratamento certo, da maneira correta, você recupera não só a proteção do canal vaginal, você recupera a proteção do seu intestino. Se ela está falando que perdeu a proteção do canal vaginal, com certeza seu intestino já está muito pior do que o canal vaginal. E tem jeito sim, quando você faz o tratamento correto, do jeito certo. Gente, que ódio que eu fiquei agora! Nossa, eu fiquei revoltada, eu tô toda arrepiada, assim, estou revoltada com essa ginecologista. Meu Deus do céu! Patrícia, não se desespera porque tem jeito. Quando você faz o tratamento correto, você vai lá na raiz do problema mesmo, né?
E acabe, isso é sintoma, tá certo? Isso é um sintoma. Você, né, ter perdido a proteção do canal momentaneamente, isso é um sintoma. Não é isso que está fazendo sua candidíase acontecer direto, não. O que está fazendo essa proteção se perder? Está lá no seu intestino. Você tem que cuidar do excesso de fungo que está lá no intestino, com a alimentação adequada, com uma terapia nutricional do jeito certo, com passo a passo certinho, com acompanhamento para te ajudar a entender cada fase, para ajustar o que for preciso para o seu caso. Tem jeito sim, pelo amor de Deus. Olha, não aceitem, não se desesperem. Se algum profissional falar para vocês, não tem jeito, sua candidíase de repetição, olha, não tem mais jeito, esquece. De vez em quando você vai ter mesmo e pronto. Vira as costas e não volta mais. Você não precisa nem falar nada para a pessoa, só não volta. Só não volta. Revoltante isso, revoltante. Então, tem jeito, tá? Tem jeito. Coloca seu nome, vem para a nossa lista de espera. Coloca seu nome na lista de espera aqui, que assim, você vai ser notificada assim que tiver qualquer novidade. Eu ainda vou abrir uma nova turma, tá? Esse ano, para o meu método. Mas tem jeito, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Olha, eu tenho aluna de todos os tipos, de todos os cantos do Brasil, né, de todas as idades, que sofriam com candidíase há 1 ano, há 2 anos, há 10, algumas há alguns meses. Tem aluna que sofreu com candidíase há 18 anos, há mais de 20 anos. E consegue, gente, consegue. Não tem essa, não. Não tem essa. Todo o corpo, todo o organismo consegue se recuperar, se regenerar quando você oferece para ele, quando você entrega para ele o que ele precisa de verdade. Quando você entrega os nutrientes que ele precisa, quando você retira tudo que está atrapalhando o funcionamento dele. Tem jeito. Pelo amor de Deus, tem jeito. A única coisa que não tem jeito é morte. Quando você morre, morreu, pronto. Não tem como você ressuscitar o seu corpo. Tá? Tem jeito, nem a alma vai morrer. Eu acredito, pelo menos, né? Só não tem jeito com o corpo. Mas antes de morrer, bicho, até lá, nossa, muita coisa que dá pra gente fazer. Você consegue recuperar o seu corpo, sim, independente do estado que ele tá nesse momento. Fazendo a coisa certa. Fazendo a coisa certa, recupera sim. Pelo amor de Deus, Patrícia, olha só, me promete que você não vai voltar nessa ginecologista mais. Por favor, não faz isso com você mesma. Não se desespera, porque tem jeito sim. Tá bom? Tem jeito sim. Essa proteção é completamente recuperável. Sim. Tá? Mas não é tratando localmente ali que você vai recuperar essa proteção. Você precisa tratar a verdadeira causa. Porque essa perda de proteção momentânea, tá? Momentânea, porque tem jeito. Essa perda de proteção, ela é um sintoma, não é a causa da sua candidíase, tá certo? Então, olha, fica tranquila, tá? Respira aí, fica tranquila, não se desespere, porque tem jeito sim, tá bom? Continua por aqui, continua me acompanhando, coloca seu nome lá na lista de espera, tá? Vocês que estão aqui no YouTube e no Facebook, o link da lista de espera tá aqui, aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem tá no Instagram, o link tá na bio, tá? Ali no perfil. Tá bom, gente? Gente, tô aqui. Ah, choro até hoje. Imagina, pelo amor de Deus, Patrícia. Não, esquece. Esquece essa ginecologista. Meu Deus, meu Deus. Eliana tá falando do suco verde que ela falou na mensagem lá em cima. Eu não vi, Eliana. Luana, bom dia. Essa semana comecei tomando cranberry em cápsulas. Vai ajudar? Luana, o cranberry, ele tem propriedades antioxidantes, ele tem propriedades antifúngicas também. E se você tem questões urinárias, né, sintomas urinários, de infecção urinária, ele também te ajuda com essas questões urinárias, tá certo? Mas assim, não é do dia para noite, tá? Você tem que continuar tomando, tem que tomar por um tempinho, aí 1 mês, 2, às vezes 3, tá certo? Ajuda, porque ele tem essas propriedades, mas como qualquer
tipo de complemento, qualquer tipo de suplemento, o cranberry não vai acabar com o problema, tá? Como você mesma colocou aí, né? Vai ajudar? Sim, vai ajudar. Então, se você está fazendo o tratamento, a terapia nutricional da forma correta, ali na base mesmo, cuidando da alimentação do jeito certo, retirando ali o que atrapalha todo o funcionamento, a regeneração do seu organismo, o que está fazendo o fungo crescer muito, você está colocando no seu corpo o que o seu corpo precisa para se recuperar, para se regenerar, o cranberry ajuda sim. Ele é um bom complemento, ele é um bom aliado no seu tratamento para candidíase. Ah, então chama lá, Janiele. Paulinha, suco de uva integral pode? Então, Paulinha, esses, né, sucos em geral, eles têm uma concentração muito grande de açúcares, principalmente se são sucos que não têm fibras, né, não são são coados, filtrados, então pode ajudar a candidíase a ficar cada vez pior, porque é um alimento, tá? É um alimento para os fungos, sim, quando você está entregando esse açúcar de uma maneira muito fácil de ser utilizada. É diferente de você, quando você come uma fruta, junto da fruta tem fibras, tem fitoquímicos, tem um monte de coisa ali, principalmente as fibras, né? Ajudam a essa liberação de açúcares não ser tão rápida, a não ter tanto açúcar disponível assim para o fungo utilizar facilmente. Quando isso está na forma de suco, fica a disponibilidade maior, mais fácil para o fungo utilizar, tá certo? Então, assim, o suco de uva pode sim piorar. E uva tem uma fermentação muito fácil, né? Então, tudo que tem uma fermentação muito fácil, o fungo consegue utilizar muito fácil. O que é a fermentação? É o fungo utilizando os açúcares ou algum outro tipo de substância que tem ali naquele alimento. E né, na uva, por isso que a gente consegue fazer vinho, né, gente? Porque é facilmente fermentável. Então, o suco de uva eu não recomendaria, tá? No primeiro momento do tratamento. Não quer dizer que você vai ter que ficar para sempre, mas você, num primeiro momento, o suco de uva vai estar alimentando o fungo, tá? Eliana, me fala se está correto, Eliana. Ai, Eliana, o que você me perguntou aqui? Eu não vi isso pergunta de antes, Eliana. Do suco verde. Eu não encontrei. Eu não encontrei o suco verde que você falou aqui, Eliana. Deixa eu rodar aqui, porque eu realmente não encontrei. Eu não vi. Não vi a sua receita de suco verde, tadinha. Eliana tá aqui perguntando. Me fala se tá certo. O meu suco verde, receita do suco verde que eu coloquei lá em cima. Eu não vi, Eliana, realmente, tá? Se você puder colocar aí de novo, eu não estou encontrando. Eu estou subindo, subindo, subindo aqui. Eu não encontrei. Ah, acho que eu encontrei. É esse aqui? Hortelã, couve, açafrão, gengibre, cenoura, salsa, laranja? Então, Eliana, eu só tiraria a laranja. Ela colocou aqui de novo. Tira a laranja que vai te ajudar mais contra a candidíase. Sei a laranja, tá certo? Bota uma outra coisa, bota, né, para dar um gostinho aí, um gostinho mais azedinho, coloca abacaxi, coloca acerola, coloca kiwi, tá certo? A laranja ela vai estar entrando ali naquela mesma família do limão, né? Ela também vai ter aquelas mesmas substâncias ali semelhantes ao que tem no limão, tá certo? Essas outras coisas tá ótimo. Só cuidado com o gengibre se você começar a ter algum desconforto gástrico, algum desconforto, às vezes, urinário, começar a perceber que está dando uma ardidinha um pouco, um incômodozinho na hora de fazer xixi, ou se está dando um incômodozinho no estômago, né, um pouquinho de azia, um incômodo qualquer, aí você fica sem o gengibre por uns dias, tá? Mas se tá tudo tranquilo, pode continuar utilizando. Você pode, né, dar umas pequenas pausas aí no gengibre se você perceber isso aí, tá? Todas as outras coisas
incrível, ótimo, pode continuar, só troca a laranja por alguma outra fruta, tá? Como eu falei, ó, opções legais que dão um gostinho bom, pode ser o abacaxi, pode ser acerola, pode ser kiwi, essas mais azedinhas, né? Que vão ser bons substitutos para laranja, tá certo? Pode continuar tomando. Então, meninas, olha, tem um tempão, tem mais de uma hora que eu fiquei com vocês. Hoje é bom, né? Eu vou confessar para vocês aqui, porque na sexta-feira é o dia que preciso levar minha cachorra para tomar banho. E aí não é de manhã, não dá para eu ficar aqui, apesar de ser perto, mas não posso ficar aqui muito tempo com vocês, né? De manhã na sexta-feira, assim, eu tenho um tempinho. Então, mas hoje o marido está em casa, o marido emendou o feriado, está em casa, marido e filha, tudo em casa, todo mundo em casa. Aí ele que levou a cachorra, então eu pude ficar aqui mais tempo com vocês, conversando mais. A Estrela colocou aqui, ó, tive candidíase de repetição durante 4 meses, minha melhora veio com ácido bórico em cápsulas. Então, Estrela, o ácido bórico, ele é um cuidado local, então, ele pode sim te ajudar com os sintomas locais, com os sintomas vaginais, mas como eu falo aqui para vocês, sempre os sintomas vaginais são só a pontinha do iceberg. Então, que bom que você conseguiu com os óvulos de ácido bórico melhorar essa questão local vaginal. Mas fica atenta, porque se você não cuidou da base lá do problema, se você não cuidou do seu intestino, se você não cuidou do excesso de fungos que está lá no intestino, se você não recuperou a sua imunidade, se você não ajudou o seu corpo nessa recuperação como um todo, para reequilibrar todo o funcionamento dele, essa candidíase pode voltar, tá? Os sintomas vaginais podem voltar. Então, o ácido bórico, né, em forma de óvulos, ele ajuda sim nas questões locais vaginais, mas é local, ele não tem uma interferência, ele não tem nenhuma propriedade que vai te ajudar, né, em toda a outra questão que está acontecendo ali no seu corpo como um todo, que está acontecendo principalmente ali no intestino, na sua imunidade, ele não vai ter influência nenhuma nisso. A questão dele é só local, só vaginal. Então, você precisa cuidar do seu organismo como um todo. Você precisa fazer um tratamento certinho ali, com começo, meio e fim, né, nas fases certas, para o seu corpo conseguir recuperar o equilíbrio, né, recuperar a imunidade, acabar com o excesso de fungos ali no intestino, recuperar ali o seu intestino, acabar com a desbiose. Você precisa de tudo isso. E aí sim, os óvulos de ácido bórico te ajudam com as questões locais. Mas para não voltar a candidíase, você precisa desse tratamento ali completo no seu corpo como um todo, tá certo? Mudou principalmente a alimentação. Então, espero que realmente funcione para você, tá, Estrela? Continua aqui acompanhando para você ver, tá? Ver se realmente está tudo certinho, porque também você precisa regenerar o seu organismo e manter essa recuperação, né, gente? Porque essa manutenção da maneira correta que vai garantir que a candidíase não volte, tá? MSCM22, o que você acha da ozonioterapia para o intestino? Então, a ozonioterapia, assim como eu acabei de falar do ácido bórico, a ozonioterapia, ela pode ser um bom complemento. A questão aqui é que tem que ter mais cuidado com a ozonioterapia. Independente se você está usando para o intestino ou se está usando localmente para canal vaginal, tem ozonioterapia para toda a parte do corpo. Mas a ozonioterapia, ela não vai recuperar o intestino, primeiro. Não vai recuperar o intestino. A ozonioterapia, ela vai principalmente ajudar a matar fungos e bactérias ruins. Ok, é interessante sim, né? A gente precisa acabar com o excesso de fungos ali no intestino, no corpo como um todo. Porém, só acabar com o fungo não acaba com a candidíase. E a ozonioterapia, ela precisa ser muito bem aplicada. Não é toda pessoa
que vai poder utilizar logo de cara, no primeiro momento. O ideal é que você tenha uma preparação para você conseguir utilizar a ozonioterapia, e mesmo assim, dependendo do caso, não é indicado. Por quê? Quando morrer ali essa quantidade grande de fungos e bactérias ruins e protozoários e o que for ali, ao mesmo tempo, a quantidade de toxinas que vai ser liberada no seu corpo vai ser enorme, imensa. E quem garante que seu corpo vai estar pronto para eliminar essas toxinas? Quem garante que o seu fígado vai estar pronto para eliminar essas toxinas? Então tem que tomar muito cuidado mesmo com a ozonioterapia. Não é sair assim, em qualquer lugar, qualquer profissional, de qualquer maneira, utilizando, não. Porque ela pode ser uma aliada, mas ela pode acabar com a sua saúde também. Tá? Então tem que ter muito cuidado. E como eu falei, ela não vai recuperar o intestino, ela não vai recuperar a sua imunidade. Isso você vai precisar fazer com base numa terapia nutricional, com base na sua alimentação. E repetindo, cuidado com a ozonioterapia, porque o excesso de toxinas pode te deixar muito pior do que a própria candidíase, do que as toxinas que o fungo está liberando aí normalmente no seu organismo. Tá certo? Então tem que ter um cuidado muito grande. Não é o fígado. Se você tem alguma questão com o fígado, não recomendo que você utilize ozonioterapia, tá? Então tem gente que às vezes tem, é portador do vírus de hepatite B, de hepatite C, né? Qualquer questão que tiver ali em relação ao fígado, alguma esteatose hepática, alguma coisa assim, não recomendo, tá? Não recomendo mesmo, porque normalmente o fígado não vai aguentar, não vai dar conta de eliminar tanta toxina que vai aparecer ali ao mesmo tempo, tá certo? Então, como eu falei, gente, olha, quem trabalha com ozonioterapia, os profissionais sérios, os profissionais que realmente entendem bem, que não vão sair por aí tacando ozonioterapia em qualquer um, sem entender direito a questão da pessoa, sem avaliar muito bem, tá? Os profissionais realmente sérios, me perdoem, tá? Eu não estou falando que ozonioterapia é ruim. Ozonioterapia tem, sim, aplicações interessantes, tem casos que vão ajudar, sim. Mas não é uma coisa que dá para sair fazendo de qualquer jeito em qualquer pessoa. Precisa de uma avaliação muito criteriosa para entender se, no seu caso, realmente vai ajudar. Tá certo? Lembrando, né, que não vai recuperar, regenerar o seu intestino, recuperar a sua imunidade, vai ter uma ação ali sobre o fungo, e simplesmente matar fungo não acaba com candidíase. Tá certo, gente? Bom, então, gente, olha, tem quase 1h30 que eu tô aqui com vocês. Aproveitei que hoje não precisei levar a cachorro pro banho. Então, meninas, olha, que bom que vocês estiveram aqui comigo nesta manhã de sexta-feira, nessa emenda de feriado aí, né? Aproveitando, tomando seu café da manhã. Espero que você não esteja comendo pão integral. Se você chegou aqui no final, não se preocupa. Quem está aqui no Instagram, corre lá no YouTube. Vou deixar por um tempinho a live lá. Pra você que está aqui no YouTube, no Facebook, terminando aqui, ó, volta lá pro comecinho e assiste se você perdeu o comecinho, tá? Vai estar lá, corre lá no YouTube, vocês estão no Instagram, para vocês assistirem o começo, pegarem tudo, anota aí direitinho, porque riquíssima essa live aqui, cheia de informações práticas aí já para o seu dia a dia, tá certo? Eu trouxe aqui hoje 3 alimentos que te enganam se você tem candidíase, mas é claro, com as perguntas de vocês já surgiram muitos outros, né? Então eu trouxe 3 aqui no script original, mas com as perguntinhas de vocês aí, nossa, enriqueceu demais aqui, acabei falando de vários outros alimentos também, né? E tratamentos em si também. Então, gente, olha, grande beijo para vocês, uma ótima e até a próxima!